Paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos para mais uma aula? Vamos aí para mais uma aula, dando sequência aí, a nossa aula de eclesiologia. Então, você que está conosco aí, nós vamos dar esta sequência. Vamos dar essa sequência aí, esta aula de eclesiologia. Cadê aqui? Estamos procurando aqui. Vamos acertando aqui para poder estar acompanhando aí. Por aqui. E aí, meu querido, seja bem-vindo. Nós vamos começar a nossa aula. Vamos lá, meus amados, nessa oportunidade. Vamos aí para mais essa aula aí. Muito bem. Já estamos aí online, fazendo aqui o último preparativo. Já estamos totalmente online aí, com você aí, participando conosco desta aula gloriosa de eclesiologia. Vamos dar sequência à nossa aula e vamos falar sobre hoje os ofícios, né, que tem e ocupam essa eclesia, essa igreja. É isso que nós vamos falar nesta oportunidade. Com você que está conosco aí, que o nome do Senhor seja exaltado. Nós vamos falar sobre isso aí. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Vem estar conosco, participe desta videoaula. Estamos dando sequência ao nosso curso básico em teologia. Estamos na nossa 14ª matéria e nós vamos aí, nessa nossa matéria, continuarmos sobre as nossas aulas para que você possa participar desse curso básico e seguir posteriormente com o médio bacharel. Então nós estamos aí pronto para mais uma aula aí. Seja muito bem-vindo. Espero que o áudio, nós demos uma mexida aqui no áudio, espero que esteja bem. Você pode aí até nos dar um feedback, como é que está o áudio. Nós já estamos aqui pronto. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à nossa aula de eclesiologia. Então nós estamos falando aqui sobre a igreja. Na aula passada, nós falamos acerca do presbítero, do bispo e ministro. Essas três palavras do original grego e a sua significância, né? Presbítero seria aquele ancião, vem do grego presbútero, né? Que seria o ancião, que está ali ajudando, realizando a obra ali, seria o ancião, junto com os apóstolos e os anciões da igreja, né? Nós falamos acerca desses cargos que a igreja separa. Então, por que nós encontramos alguns cargos e que nós não vemos na Bíblia, né? Existem alguns cargos eclesiásticos que a própria igreja pode consagrar na necessidade da obra. A igreja ela é um organismo vivo, ela está propagando o evangelho, a palavra, e a igreja pode sim levantar algum cargo, alguma função que auxilie a obra do ministério, dessa diaconia, né, desta ministração como servo. Então a igreja tem essa autoridade e tem esse poder para isso. Mas nós vamos falar hoje sobre os dons ministeriais que Cristo deixou à igreja. Então nós vamos entrar aqui em Efésios, ok? Nós vamos falar de Efésios, capítulo 4, e o versículo 11 ao versículo 12. Porque são cargos que o próprio Senhor Jesus deixou à igreja, para cuidar da igreja. Nós já falamos algumas vezes sobre isso em aulas passadas. Eu quero aqui agradecer, seja muito bem-vinda a nossa irmã Silene Souza, como sempre nos acompanhando aí nas nossas aulas, estudando conosco a palavra de Deus. Deus abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda aí no nome do Senhor Jesus e que a irmã possa continuar conosco aí nestas aulas. E eu peço desculpa aos irmãos algum momento, um momento ou outro que às vezes nós não falamos tanto ou não respondemos aos irmãos,
mas é bem complicado mesmo. Só quem trabalha, quem dá aula, quem executa esse ofício de ensinar a palavra de Deus, ou até mesmo fazer gravações, videoaulas, sabe como é árduo e como é difícil e até mesmo cansativo você estar ministrando, porque você tem que adquirir o conhecimento, você tem que estudar e aí também estar ministrando, né, aqueles que precisam a palavra de Deus. Então não é fácil, mas nós vamos chegar lá. Vamos lá. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Quitéria, que já está conosco aí. Deus abençoe sua vida, irmã Quitéria. Seja muito bem-vinda, a paz do Senhor. A todos os irmãos que estão conosco aí, já vai pegando o seu material didático, a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você possa fazer as suas anotações. É muito bom quando você está assistindo um estudo, até mesmo sem ser pela nossa pessoa, outros estudos. É muito importante que o aluno ele tenha esse cuidado, este zelo de pegar um caderno de anotações, anotar os versículos que são falados, fazer uma pesquisa posteriormente, procurar se aprofundar mais, porque nem tudo, irmãos, dá tempo para se falar num vídeo, né? Às vezes não dá tempo. Então os irmãos têm que fazer aí as suas pesquisas, têm que fazer os seus aprofundamentos aí, tá? Não pode ficar só nessa água que nós estamos aqui ministrando ou falando. Não, os irmãos têm que se aprofundar também e procurar aí estudar alguma palavra que nós falamos, você procurar se aprofundar nela para ter mais profundidade do ensino da palavra de Deus. Hoje eu estou um pouco rouco da garganta, nós tivemos aí uns trabalhos agora à tarde e acabou que me arruinei um pouco. Deus abençoe nosso irmão Osmar, que já está conosco. Deus abençoe, meu querido, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor também. Os nossos irmãos, a minha maior alegria é quando eu começo a gravar um vídeo e os irmãos já entram aí, já dão um sinal de vida para mim. Isso para mim é muito gratificante. Eu sei que eu não estou falando aqui sozinho, apesar que eu sei que os irmãos vão assistir depois, mesmo aqueles que não entram ao vivo, depois eles irão assistir, mas assim sempre nos impulsiona mais, né? Deus abençoe a todos. Hoje eu tive uma outra correria, mas a gente vai melhorando aí com o passar dos dias. Deus abençoe a todos. Quero avisar também aos nossos irmãos aí que estão fazendo o hebraico, nós não paramos não, tá? Amanhã já vai ser postado aí mais videoaulas do hebraico, vamos fazer transmissões nesse final de semana, de sábado, domingo, iremos fazer aí transmissões do hebraico, estamos preparando um conteúdo, que às vezes é muita coisa, então nós vamos preparando aí alguns conteúdos para estar passando aos irmãos aí em videoaula. Deus abençoe a todos. Gratidão é minha, irmã Silene. É eu que fico grato pela vida dos irmãos a cada dia. Vamos lá, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre a organização da igreja, essa organização dentro dessa eclesia, desta reunião, dessa assembleia, desta união de pessoas que abraçaram a salvação e agora estão galgando aí a palavra de Deus. Então vamos falar sobre isso. Nós vamos usar dois textos, tá? Dois textos. O primeiro texto é de Efésios 4, 11 e o 12. E o segundo texto é de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, tá? Vamos falar aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, e o verso 2 a seguir, tá? Então, nós vamos utilizar desses dois textos para esclarecer algumas dúvidas. Muitos irmãos, às vezes, ficam com dúvidas de cargo. Pastor, lá em Efésios 4:11, fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 cargos ministeriais, ou 5 ofícios ministeriais, ou 5 ministérios, né? Para que Jesus deu à igreja, para que a igreja possa então ser aperfeiçoada. E aí temos aí essa relação de 5 cargos que está lá, mas nesses 5 cargos nós não temos o presbitério, nós não temos ali o diaconato,
nós não temos ali o missionário, nós não temos ali o cargo de auxiliares, cargo de cooperadores. Esses cargos que nós vemos hoje nas nossas igrejas atuais, nós não encontramos estes cargos implícitos em Efésios 4:11 e nem em 1 Coríntios 12 a seguir. Nós não vemos esses cargos aí implícitos ali como sendo ofícios ou cargos ministeriais dados por Cristo à igreja. Então nós vamos ler o texto que nos diz assim, Efésios, abre a sua Bíblia, vamos ler o primeiro texto, Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11. Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, visando o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, para concluir. Até, vai ser usado isso, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo o redor ou por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, nós temos aí, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Efésio, ele escreve falando que Cristo, ele mesmo, Jesus, Yeshua, ele mesmo deu uns, ou seja, quando fala deu uns, é que ele pegou alguns pelo seu espírito, né? Escolheu aí uns, está falando de um grupo seleto, não todos, mas ele mesmo, por que não todos? Nós vamos entender daqui a pouco. Ele mesmo deu uns. Então nós temos aqui em Efésios, deu uns para apóstolos, para profetas, para apóstolos, profetas, evangelistas, quatro, pastores, e 5, mestres. Doutores ou mestres. Então, em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao 12, nós vamos encontrar no versículo 11, Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios, dizendo que ele mesmo, Yeshua, ele mesmo, Cristo, deu uns, ele usa o termo assim, deu uns, o segredo é esse uns, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tudo bem?
ele mesmo deu uns para esses cargos. Para que ele deu uns para esses cargos? Visando, né, no versículo 12, visando, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. E o outro texto está em 1 Coríntios 12, 2. Vamos ver esse texto? 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 2. A seguir, mas nós vamos ler o versículo 28. Vamos ler aqui, ó. O versículo 28. Tá? Então vamos ler aqui. 1 Coríntios 12. Vamos abrir aqui a Bíblia. Vamos ver o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 12. E o versículo 28. Olha aqui. Vamos ler o 27, né? Para ficar bem bacana aqui. Vós sois o corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Coríntios, na sua primeira carta, ele escreve assim, ó: vós sois o corpo de Cristo e seus membros particular. A uns pôs Deus na igreja. Então vamos lá. Vamos aqui. Então aqui agora, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A uns pôs Deus na igreja. Ok? A uns pôs Deus na igreja. Aí temos aí, versículo 28. Primeiro, apóstolos. Vamos por aqui, ó. Primeiro, apóstolos. Segundo, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, doutores, né, ou mestres. Eu vou usar aqui a palavra mestres, que é a mesma coisa, porque no original lá é mestres, que está lá. Então, terceiro, mestres. Aí vamos lá. Depois, milagres. Por aqui. Mestres. Aí depois ele colocou operadores de milagres. Ó, operadores de milagres. Depois, tá tudo no texto aí, você acompanha o texto aí, ó. Milagre, depois dons de curar. Dons de curar. Dons de curar. Socorros. Socorros. 7. Governos. 8. Variedade de línguas. Variedade de línguas. Aí no 29, aí depois no versículo 29 ele continua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores ou mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele termina dizendo: procurai com zelo, ó. Procurai com zelo. Procurai com zelo. Olha aí, procurai com zelo
os melhores dons. Então, procurai com zelo os melhores dons. E eu mostrarei caminho mais excelente. Ok? Então, só para simplificar. Então, ele diz assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, nós temos esta relação que nos é passada por intermédio do ensino de Paulo à igreja de Coríntios. E à igreja de Efésios, aos irmãos de Efésios, Paulo dá esta lista dizendo que Jesus mesmo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Agora aqui ele diz que pois Deus, tá? Quando nós falamos de dons, nós temos que ter em mente uma questão, porque nós estamos falando de cargos, funções na igreja. E isso é dado como dádiva. Deus coloca para que haja uma organização na sua igreja, nesta igreja do Senhor, nessa eclesia, né? Nesta reunião destas pessoas que professam a mesma fé, em comunhão com Deus, em adoração, essa assembleia, né? essa união de todos a um comum interesse, um interesse comum que é Cristo, que é a fé comum. Então, para que haja aí uma organização, porque Deus não é desorganizado. Deus não trabalha em desorganização. Então, nós encontramos nesses textos bíblicos alguns cargos. Porém, quando nós olhamos, nós encontramos, a uns Deus pôs na igreja, ele vai dar uma relação. Olha aí, nós encontramos essa relação aqui, até aqui, Encontramos esta relação aqui, Aqui no Efésios 4:11, apóstolos, profetas, e mestres. Então nós encontramos que o próprio Deus pôs pôs Deus na igreja como apóstolo, profeta, mestre, e nós temos aqui também nessa segunda relação de Paulo aos Efésios, quando ele escreve, nós vemos aqui também que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas e mestres. Só que aqui nós temos o evangelista e o pastor. Agora, quando nós lemos em relação aqui, Deus está falando que ele pôs uns na igreja com este cargo e que nós deveríamos buscar com zelo, procurai com zelo os dons e eu mostrarei um caminho mais excelente. Então ele coloca o que pode ser usado na igreja, ele diz para nós, buscai com zelo os dons, buscai com zelo aquele que você acha que é o melhor dom, aquele que você se aproxima mais, que você se familiariza, aquele que toca em você, que o Espírito que está em você te impulsiona a fazer por chamada, por determinação do Espírito. E ele vai te mostrar um caminho mais excelente. Então nós nos dedicamos. Eu conheço pessoas que, eu sou dirigente, eu sou líder, eu tenho um cargo, eu sou aquilo, mas eu não pedi nada. O pastor me colocou porque ele quis. Tem pessoas que ela não procura. Eu quero aconselhar você, se você não quer ser utilizado em nenhum cargo nessa eclesia, que você converse com o seu líder e entregue ele. Não fique fazendo aquilo que você não quer fazer. Porque se você faz o que você não quer fazer, você não fará com zelo. E se você não procurar com zelo, nunca você conhecerá um caminho mais excelente. Tudo que nós fazemos, nós temos que querer, né? Eu já vi pessoas dizer assim, eu nunca quis ser um pastor, eu nunca quis ser um mestre,
Eu nunca quis ser um diácono. Eu nunca quis ser um presbítero. Você está vendo as coisas da maneira errada. Você está olhando da ótica errada. Muito pelo contrário, eu sempre quis, eu sempre desejei e procurei colocar em mim condições, tanto espirituais como materiais, tanto de conhecimento de Deus como conhecimento humano, para que eu possa galgar esta chamada com excelência. Porque aquele que deseja, excelente obra deseja, como Paulo já escreveu ali ao episcopado, aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja o presbitério, excelente obra almeja. Olha aí. Então temos que procurar com zelo e desejar as coisas de Deus. Uma pessoa que não deseja as coisas de Deus, ela está no lugar errado. Porque nós temos que desejar. E quanto mais você deseja e se empenha nas coisas de Deus, mais a mão de Deus vai ser propícia para a sua vida. Então, olha aqui. Então, nós não encontramos, quer dizer assim, nós não encontramos aqui, presbítero. Nós não encontramos aqui na relação bispo. Nós não encontramos aqui na relação diácono. Não encontramos. Você não encontra bispo, presbítero, diácono, nessa relação que nós estamos falando, que diz que foi dada à igreja. Eu não estou dizendo que não tem na Bíblia. Perceba, irmãos, eu não estou dizendo que não tem na Bíblia, tá? Lógico que tem a separação dos diáconos, ali em Atos capítulo 6, e eles separaram homens de boa reputação, eu sei disso. Temos também bispos, tem a palavra bispo, tem ali que também foram chamados pelo Espírito Santo, foram separados a bispo. Temos também presbítero ali, que são os anciãos, que também trabalhavam junto com os apóstolos e eram reconhecidos, os apóstolos e os anciões da igreja, em algumas traduções, os apóstolos e os presbíteros da igreja. Eu não estou falando que não tem, eu estou falando que você não encontra esses cargos numa relação dizendo como está dizendo esses. Yeshua, ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí você vai ler no versículo 12 de Efésios. Para quê? Para, primeiro, aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento dos santos. Vou colocar aqui entre parênteses. Santos. Aperfeiçoamento dos santos. 2. Obra do ministério, ok? Qual o ministério? Dos santos, dos santos também. Eu vou pôr tudo santos. E terceiro, edificação, edificação, corpo, Cristo. Também está se referindo aos santos. Quem que será edificado no corpo de Cristo? Os santos. Então, quando nós lemos Efésios 4:11, você vai encontrar essa relação. Quando você lê o versículo 12, você vai encontrar o porquê que ele deu uns para esses cargos, essas funções eclesiásticas. Para que ele deu? Para o aperfeiçoamento dos santos, obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então você não encontra dizendo aqui que o presbítero está aqui junto, que o diácono está aqui junto, que o bispo está aqui junto. Você não encontra isso. Você encontra a passagem destes homens em passagens bíblicas, principalmente ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja está se desenvolvendo,
nós encontramos esses cargos. Por exemplo, um cargo que nós temos hoje, que nós não encontramos nesta relação. Ó, cooperadores. Tem cooperadores na Bíblia? Tem cooperadores lá em Atos dos Apóstolos, no exercício da eclesia? Tem cooperadores. Não estou dizendo que não tem. Entenda, eu estou dizendo que você não encontra na relação de pessoas específicas, cargos específicos para que fossem utilizados para a noiva, para o aperfeiçoamento, para o ministério e para a edificação do corpo, ok? E temos aqui também que Deus colocou uns na igreja. Só que aqui, esta relação aqui, ó, ela está inserida em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. O contexto disso aqui é os dons espirituais, ministeriais e os dons dados por Deus. Então nós temos ali 3 categorias de dons e está incutido isso aqui, né? Então vamos entender aqui. Então vamos entender da onde que surgiu. Então da onde que surgiu aqui diácono? Da onde que surgiu presbítero? A igreja, os irmãos têm que entender que existem coisas que às vezes não está inserida aqui, ó, mas a igreja do Senhor, ela tem autoridade, tá? Para dentro da sua organização, ela tem autoridade para dentro da sua organização, do seu trabalho, a igreja levantar, consagrar ou separar um cargo que ela precise para o bom andamento da obra. A igreja tem essa autoridade dada por Deus para que ela exerça autoridade para levantar uma função que venha auxiliar o desenvolvimento dessa organização, dessa eclesia. Ela pode levantar um cargo desde que ela não fira os princípios da palavra de Deus. Tá? O segredo aí é ferir os princípios da palavra de Deus. Olha aqui, por exemplo, vamos ler aqui Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, vamos lá. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso aí. Tem pessoas que às vezes não entendem, tá? Quando nós estávamos falando ontem, pelo menos ali, de presbítero, bispo, ministro, nós estávamos dando o significado literal da palavra no hebraico que ela significa. Ok? Nós não estamos diminuindo ninguém. Tá? O bispo tem a sua função dentro da eclesia, os presbíteros têm a sua função dentro da eclesia e os ministros têm a sua função também dentro da eclesia. O que nós estávamos mostrando é que presbítero, bispo, ministro, eles têm a mesma conotação, que é servir, como servo. Servir de maneiras diferentes, mas todos servem. Agora, nós encontramos um respeito da autoridade dada para cada função. Tá, vamos lá. Vamos falar disso aqui. Atos capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Atos, vamos lá. Atos capítulo 6. Olha aqui. Vamos ver isso aqui. Atos capítulo 6. A partir do versículo 1, olha o que diz aí. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, olha aí, e os 12, os apóstolos,
né? Os 12 apóstolos. E os apóstolos que representavam o início da igreja. Eles estavam dando continuação à propagação do que Cristo iniciou. Ó, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é lícito ou não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Nós já vimos na aula passada que esta palavra sirvamos aqui é diaconolos, né? Diáconos. Ó. E sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Dentre vós quem? Os apóstolos? Não. Os discípulos, todos que estavam seguindo. Todos os membros, todos aqueles que pertenciam àquele corpo, aquela eclesia que estava se iniciando, aquela igreja que estava em andamento. Então, escolha entre vós aí, vamos escolher. Olha aí, escolha entre vós. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ó, cheio do Espírito Santo, tinha que ser cheio do Espírito Santo e tinha que ter sabedoria. A sabedoria, porque ia lidar com pessoas, ou seja, pessoas preparadas. Então vamos escolher 7 varões, vocês escolhem aí 7 varões, cheios do Espírito Santo, ou seja, tem que ter espiritualidade, sabedoria, tem que ser pessoas inteligentes, sábias, que saibam lidar com o povo, olha aí. As quais constituamos sobre este importante negócio. Era tão importante que precisavam eles passar por um crivo de aceitação, que era ser cheio do Espírito Santo, né? E ser sábio, inteligente. Olha aí. Mas nós permaneceremos na oração e no ministério da palavra. A palavra ministério aqui no original também é diáconos, diaconia. E este parecer, olha o versículo 5, e este parecer contentou a toda a multidão. Por que contentou a multidão? Porque havia uma necessidade. Tinha que ser cuidado destas mulheres, as viúvas, os órfãos, aquelas pessoas menos favorecidas, no sentido aí, entre aspas, que estavam também participando da eclesia. Havia necessidade de um cuidado mais delicado com aquelas pessoas. Então isto agradou a multidão, agradou a ele. Não, vamos separar sim. E aí, olha, esse parecer contentou toda a multidão e elegeram. Eles escolheram, aí você tem, ó, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parnemas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. Então vamos separar? Separa. Eles escolheram e apresentaram essas pessoas diante dos apóstolos. Olha aí. E apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E o número crescia. Então veja, você não vê aqui no texto dizendo que o Espírito Santo mandou os apóstolos separar. Você não vê dizendo ali, e Deus veio de encontro aos apóstolos, e Deus lhes revelou que separassem os diáconos. Você não vê falar isso. Como aconteceu com Paulo, que nós vemos lá a passagem bíblica, se não me falha a memória, em Atos capítulo 14, e disse o Espírito Santo: apartai-me Paulo e Silas para a obra missionária, Paulo e Barnabé, desculpa, para a obra missionária. Então ali o Espírito Santo se faz
faz menção, o Espírito Santo se faz presente e ele esboça uma escolha. Mas aqui em Atos capítulo 6, os líderes, os apóstolos, levantaram os diáconos ali por uma necessidade da obra. Então, os líderes, os que estão ali nesta chamada gloriosa, como igreja, eles podem sim, pela necessidade, levantar um cargo, levantar uma função, para que possa desempenhar a obra do ministério com mais primazia, para que a eclesia, para que a igreja possa ser edificada com mais primazia, com mais zelo, com mais cuidado. E isso pode acontecer, isso aí não é nenhuma loucura, irmão. Isso é para o benefício da obra de Deus. O que não pode é separar um vice-deus. É isso que não pode. O que não pode é levantar um cargo que vai ferir os princípios da palavra de Deus. E isso está errado. Inventar funções que não serão executadas para benefício daquilo que Deus requer que seja realizado. É isso que não pode. A igreja, ela tem essa autoridade. Olha aqui, eu quero destacar para você Mateus capítulo 18. Abra a sua Bíblia aí. Mateus 18. Ó, vamos ler aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Mateus 18. Tá? Mateus capítulo 18 e o versículo 18. Pronto. Vamos ler isso aqui. Abra aí, Mateus 18, 18. Eu vou abrir aqui. Marque esse texto aí. Mateus 18. Muitos interpretam esse texto erroneamente, mas vamos ver lá. Mateus capítulo 18. 18. Mateus 18. Cadê aqui? 18. Aí. Essa Bíblia tem as folhas tão fininhas, eu tenho medo de rasgar. Mateus capítulo 18. E o versículo 18. Mateus 18, 18. Olha o que está escrito aqui. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Olha esse texto aqui ele é muito complicado. Esse texto, mal interpretado, ele gera heresia. Se você não fizer uma observação nesse texto, lembra do OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. Se você não fizer uma boa observação no texto, você vai dizer como muitos dizem, não, tá bom, se 2 concordar aqui, será concordado no céu. É tudo que 2 concordar aqui é concordado no céu. Mas será que é verdade isso? Será que é verdade que se 2 concordar aqui em qualquer assunto é concordado no céu? Aí 2 aqui concordam de puxar o tapete do irmão lá. Será que Deus está nesse negócio? Deus vai assinar? Mas se 2 de vós concordarem na terra de qualquer coisa, será concordado no céu. Quer dizer que nós podemos reunir como servos de Deus e se nós concordar que tem que pegar aquele irmão lá e tirar ele da igreja, é concordado no céu. Não, então está concordado no céu. Não, irmão, vai depender do contexto desta concordância. Depende do contexto da concordância. Não é tudo não, senhor. Quando ele fala tudo que concordares na terra, é dentro do contexto que está falando aqui, ó, que ninguém lê o contexto do que está dizendo. Então tem que entender qual é o contexto. Olha aqui, eu vou ler o versículo 15. Olha o contexto do assunto que Jesus está falando isso aí. Ó.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se o teu irmão pecar contra você, vá você sozinho lá e repreende ele, você e ele só. Não faz ele passar vergonha. Vai lá e fala com ele. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Chame ele para conversar. Irmão, não gostei disso, não gostei disso. Eu queria em particular. Não é na frente de todo mundo, não. Particular. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Você falou com ele em particular, não resolveu? Então agora eu vou conversar com ele, mas eu vou levar 2 testemunhas. Para que seja confirmada as palavras pela boca das 2 testemunhas. Olha aí. Se não as escutar, se ele não escutar as 2 testemunhas, olha aí, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Agora vamos chamar aqui a igreja e vamos tentar resolver numa reunião com a igreja. Se ele ainda quiser continuar no erro, não, porque eu tô assim, não vou mudar, e é assim mesmo e tal, então considera o gentil e publicano. É o contexto do assunto que Jesus está falando. Ó, versículo 18. Agora vamos entrar no versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ele está falando aqui de uma reunião administrativa para resolver o problema de um pecado do irmão. Não é tudo. Ele está falando desse contexto administrativo, de organização, do pecado do irmão. Então tem que haver concordância entre os demais e julgar a causa e ver como vai sanar esse problema. Tá? Ele está dizendo aí, na verdade vos digo que se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, né? A respeito. Esse respeito aqui, ó, no grego é peri. Quer dizer que ele está dizendo assim, em verdade vos digo que se 2 dentre vós concordarem a respeito, aí é peri, concernente à causa, concernente à causa, concernente ao acontecimento. Essa palavra peri no original é sobre o fato ocorrido, sobre o fato que está sendo tratado ou cuidado. É algo específico que está sendo realizado. Né? Então, verdade vos digo, concordarem a esse respeito, a essa causa, a isso que está sendo tratado, de qualquer coisa, esse qualquer aí é paz. Aí temos aqui, ó, qualquer. Aqui no hebraico é paz. Paz. Aliás, no grego, né? No grego é paz. O que significa paz no grego? No grego, esse paz é uma palavra grega que ela define tanto indivíduo, tanto indivíduo como coletivo. Esse qualquer é tanto para um indivíduo ou coletivo. Não é qualquer no sentido de ser qualquer coisa. Qualquer objeto, qualquer coisa. Não, o contexto aqui de Mateus 18 é sobre uma ação administrativa, sobre uma missão que eles estão tentando resolver para que a igreja não sofra dano, não sofra discriminação, não sofra escândalo. Então é um assunto específico. Então estão falando de um peri, de algo a respeito,
qualquer coisa porque se trata de um indivíduo ou coletivo. Por exemplo, uma rebelião. Vamos tratar de uma rebelião. Aí é coletivo. Ou um indivíduo. Aí é o indivíduo. Então, essa palavra qualquer, no original grego, está escrito pas, que aponta para um indivíduo ou coletivo. E aí vem qualquer coisa. Ó. Essa palavra, que coisa, não é coisa, é pragma, tá? No original grego lá é pragma. O que significa pragma? Pragma é aquilo que foi feito, o fato, o que é realizado, o assunto em questão. Então, pragma. Então, quando fala qualquer coisa, você pode pensar que aí pode ser questão disso, do ventilador, questão daquilo, questão... Não, essa coisa no original grego é pragma. Pragma, ela é uma palavra que ela aponta aquilo que foi feito, aquilo que ocorreu, o contexto desses acontecimentos. Então, qualquer coisa, pragma, sobre o ocorrido, sobre o acontecido, sobre o fato, sobre a causa que está sendo julgada ou administrada. Tá? Então, a igreja, ela tem essa autoridade dada por Deus. Tá? Tudo, aí ele diz ainda aqui, ó, quer ver? Ó? Vos digo que tal, pedirem, vos digo que se dois concordarem, por onde tiver dois ou ter reunido, eu estou no meio deles. Mas olha aqui. Cadê aqui? Tudo que ligares. Três testemunha. É o 18. Deixa eu ver aqui, é o 18. Esse é 18. É o 18. Porque vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares na terra. Essa palavra que foi traduzida em português, ligares, no original grego ali é deu. Deu. Ó, ligares. Deu. O que significa a palavra deu? Deu significa atar, colocar sob obrigação, dever, declarar algo ser lícito. Então, quando se fala tudo que ligares na terra, tudo que declarares lícito, tudo o que colocares sobre obrigação, tudo que vocês atarem no sentido do trabalho, da realização, colocar sobre ordem, tudo aquilo que vocês puser sobre dever. Então, tudo o que der, o que ligares, que colocar sobre uma obrigação, sobre um dever, também será ligado no céu, também deu no céu. Então, também será colocado em obrigação no céu, também será reconhecido esse dever no céu. É isso que se refere. Esse ligar aí não é qualquer coisa que a igreja quiser fazer, não. É quando colocar algo sob obrigação, sobre uma determinação. Quando você determinar uma obra a alguém e concordar que aquela pessoa vai exercer tal tarefa, então no céu também será reconhecida esta tarefa que essa pessoa irá fazer. Também será reconhecida aquela obra que aquela pessoa irá fazer, porque a igreja assim reconheceu, e se é para o benefício da obra, se está dentro dos princípios de Deus, então no céu, mesmo que Deus não tenha ordenado que se levante os diáconos, mas se os apóstolos acharam necessário e o povo aprovou e foi dada uma aprovação, então também será fixado no céu tal aceitação. É isso que tem que entender. Não é porque Deus não mandou gerar que a igreja não pode gerar. A igreja tem que observar os princípios. E para que a igreja não perca os princípios da palavra de Deus, é que tem estes ofícios, ou estas funções, ou estes ministérios
diáconos, esses ministérios que realizam uma diaconia, um diaconel para com a igreja, justamente para não deixar que a igreja saia fora do prumo da palavra de Deus. É isso que acontece. Então a igreja, ela tem essa autoridade para levantar cargos e funções. Está dando para entender? Então você não pode desmerecer se a eclesia, em uma reunião íntima com os seus membros, ou uma reunião íntima com a sua liderança, viram a necessidade de levantar. Hoje nós temos na nossa igreja atual, temos muitos cargos e funções que não tinha na igreja primitiva. Escola bíblica dominical, superintendente, secretaria, tesouraria, presidente, vice-presidente, não tinha. Mas houve uma necessidade, principalmente quando a igreja passou a ser uma igreja institucional. Tem gente que fala, para que presidente? Para que vice-presidente? Se não tiver um presidente, não tiver um vice-presidente, não tem como existir a igreja institucional. Não tem como existir, meu irmão. A igreja institucional, a igreja CNPJ, que tem autorização do Estado para poder exercer os seus direitos e deveres diante da sociedade, tem que ter um presidente, um vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, e assim vai. Tem que ter uma diretoria que se responsabilize pelos assuntos, pelas realizações, uma diretoria que é registrada com ata em cartório, e tem que ter, meu irmão. Mas como é que tem pessoas que ficam desconhecendo isso? Uma coisa é a igreja primitiva, outra coisa é a igreja atual. Houve um processo aí de mudança quando o Estado começou a intervir em questões da igreja. Tem lugar mesmo que a igreja nem pode funcionar. Vai lá para a Coreia. Coreia do Norte, Coreia do Sul, não sei. Vai lá. Não entra. Você é preso como traficante se for pego levando Bíblia. Então, meus irmãos, você tem que entender isso. Tá? Eu estou chamando a tua atenção para essas questões. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, não encontramos todos os cargos que você queria encontrar. Mas você tem que ter em mente que os cargos aqui é para a manutenção da igreja e que esses homens, juntamente com a liderança da igreja, eles têm sim autonomia do Senhor Jesus para o bom andamento da obra, numa atrativa íntima com os membros ou com a liderança, levantar cargos e funções para que a igreja, a eclesia, se reúna, passe a existir na sociedade, tenha o seu papel local na sociedade com primazia, com zelo e dedicação. Quem desconhece isso é um burro intelectual. Já estou ficando nervoso já. Porque é só um leigo, meu irmão, que vai discutir essas questões. Só um leigo. Não pode discutir essas questões. Tem que ter. Tem que haver uma organização. Porque a eclesia do Senhor Jesus não é bagunça, não. Ela é uma igreja organizada. Ela paga imposto. Ela cumpre com sua obrigação diante da sociedade. O próprio Senhor Deus disse, olha, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. É lícito pagar tributo? Vamos pagar tributo. Ó, lança aí, pega o peixe, tem uma moeda lá, pega essa moeda do peixe, vai lá e paga lá o que nós temos que pagar. Nós somos cumpridores dos nossos deveres. A igreja do Senhor não é alheia aos seus direitos e deveres diante de uma sociedade. Agora, olha a sociedade de hoje e olha a sociedade daquela época. A igreja tem que se adaptar à sociedade, à cultura, ao lugar que vive, sem transgredir, sem ferir os preceitos de Deus. É isso que tem que acontecer. Nós estamos vivendo um período que essas funções aqui, ó, no período de 100 anos depois de Cristo, 150 anos depois de Cristo, perdeu todos esses cargos. O pastorado sumiu, os evangelistas sumiu,
profeta desapareceu por causa da perseguição, né? Os apóstolos sumiu porque a igreja grego-romana, a igreja romana tomou conta, porque Constantino começou a puxar tudo para lado dele, mudaram, agora só a igreja católica, que é a única igreja verdadeira. Digita aí, procura no Google a igreja verdadeira, vai bater lá, meu irmão, igreja católica, a única, a primeira igreja verdadeira a existir, porque Constantino abraçou, fizeram lá um negócio, é a única igreja que existe, aí levantaram os papados, levantaram os bispos, o bispado e outros cargos aí, catedráticos que levantaram, e vieram existindo. Aí depois com Martinho Lutero, um grande reformador, foi tentando agora reconquistar os cargos da igreja, né? Ele agora começa a voltar novamente essas funções que administram, que cuida da noiva, que Cristo deixou para zelar dos santos, para aperfeiçoar o santo, para a diaconia, para a edificação do corpo de Cristo. Eu estou usando a palavra diaconia para ministério, porque ministério ali, quando você vai ler na Bíblia, no original está escrito diaconia. É diaconia que está lá. Ministério é diaconia, que é esse ministério, esse corpo de pessoas servindo a eclesia. Servindo. Eles não são donos da eclesia, não são donos da igreja, são servidores da igreja. Nós temos que aprender que o pastor não é dono de igreja. O presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, meu irmão, não são donos da igreja. Somos servidores, nós somos administradores daquilo que é de Deus. Deus nos colocou para administrar, para cuidar, para zelar, não é para tomar posse, não. É um corpo que tem aí os membros para uma administração favorável àquilo que é prescrito pela palavra de Deus. É isso que acontece. Ah, mas tem muito pastor aí que é dono da igreja, rouba, faz. Mas sempre isso aí tem, meu irmão, e sempre vai ter. Jesus já falou, tem a virgem prudente, tem a virgem louca. Tem o apóstolo prudente, tem o apóstolo doido da cabeça. Tem uns apóstolos aí, irmão, que faz feitiçaria em cima do altar. Fazer o quê? Tem. Eu vou dizer que não tem? Tem. Não vou dar os nomes para você, mas você sabe que tem. Você que está me assistindo aí agora, que está conectado nesse vídeo aí, às vezes você pode até desconhecer o que eu estou falando, ou querer dizer que o meu ensino é fraco, que o meu ensino não tem conteúdo, mas eu não estou preocupado com isso, eu quero abrir os olhos da igreja. A igreja tem que voltar a ser igreja, a igreja tem que voltar a ser uma verdadeira eclesia na presença do Senhor. É o Espírito Santo que determina toda a formação da sua noiva, a preparação. Você não é dono da igreja não, meu irmão. Você não é o possuidor da igreja não. Quem pagou o preço na cruz do Calvário não foi você não, rapaz. Quem pagou o preço na cruz do Calvário foi um homem chamado Yeshua, Jesus de Nazaré. Sobre esta rocha que está fundada a igreja, não é sobre os seus preceitos, sobre o seu querer, não. Tem gente, irmão, que ele faz só o que ele quer. Ele é o detentor da igreja. Ele é o detentor da igreja. Não, senhor. A igreja é de Jesus Cristo. Você é um administrador. Você está como presidente da igreja institucional. Porque tem que ter. Nós não podemos ser ignorantes. Então o senhor é presidente de uma igreja institucional porque tem que ter uma presidência, uma diretoria. Mas o dono dessa presidência se chama Jesus Cristo. E é ele que dá a última palavra. Tem por aí. Tem por aí. Tá? Isso aí tem. Agora aqueles que não gostam, vai lá e me faz assim, ó. É dislike que fala, né? Tem uns que colocam dislike lá. Porque não gosta de ouvir a verdade. Pode dar dislike, meu irmão. Não tem problema. O vídeo vai ficar lá. Estou preocupado com o seu dislike. Estou preocupado em que você tem que aprender que a igreja é do Senhor. E acabou. Olha aí. Então, temos aqui isso aqui, ó. Efésios 4:11. Os cargos existem, ok? Tem uns que dizem assim, pastor, esse dia me perguntaram,
existe apóstolo hoje? Existe, meu irmão, existe. Tem apóstolo, sim. Tem apóstolo, sim. Ó, vamos lá. Apóstolos. Tem apóstolo hoje? Tem. O que é apóstolo? O que é apóstolo? Apóstolo é do grego apostolos, né? Do grego apostolos. Apostolos. O que significa apostolos? Significa enviado. Então, o apóstolo é alguém que foi enviado, alguém que foi enviado com uma determinação, que tem um propósito, que foi designado. Isso é o apóstolo, que foi designado, é alguém que foi enviado, que ele tem um propósito. Okay? Então, qual foi o primeiro e sumo apóstolo do Brit Hadashah, da Nova Aliança? Quem foi o maior apóstolo que existiu? Eu sei que você vai me dizer, Jesus. Ó. Jesus. Jesus, ele ocupa o cargo apostólico de primazia. Podemos até dizer que Jesus é o sumo apóstolo, que está acima de todos. Mas apóstolo não é enviado? É. Quem enviou Jesus? Quem? Deus. Ó, Hebreus 3:1. Ó, vamos ler aqui Hebreus. Ó. Hebreus. Abre aí. Capítulo 3, olha o que diz aí. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai... eu estou em Colossenses. Hebreus, desculpa aí, irmão. Eu estou tão impulsionado hoje pelo isso que eu estou lendo Colossenses. É Hebreus. Ai. Olha aí. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, versículo 1. Olha o que diz aqui. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha aí, considerai Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai. Então Jesus, ele foi o apóstolo, o sumo apóstolo, aquele que foi a primazia do apostolado, foi Jesus. Ninguém vai ser apóstolo como Jesus. Jesus é único aqui, meu irmão, único. Único. Quem enviou Jesus? Foi Deus. Foi Deus. Olha aqui, João 3,16, você conhece. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. Então Jesus é apóstolo, enviado, tinha uma missão dada por seu Pai, e era nos dar a chance da salvação. Glória a Deus. Só que aí também tem os 12 apóstolos. Tem os 12. Tem os 12. Deixa eu colocar assim, quer ver? Peraí. Segunda classe apostólica. Os 12. Pronto. Tem os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Olha aqui, olha a palavra de Deus. Quem enviou os apóstolos? Jesus. Por que 12? Porque Jesus enviou os 12. Ele chamou os 12 e enviou os 12. Eu sei que você vai falar dos discípulos, 70, né? Foram enviados 70 de 2 em 2. Mas aqui lá foi algo específico, naquele momento específico. Mas a ordem para os 12 foi Jesus que deu. Olha aí, vamos lá. Atos dos Apóstolos. Abre aí a sua Bíblia. Vamos ver isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deixa eu ver aqui.
Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha o que diz assim, ó. Capítulo 1, no versículo 4 a seguir. Anota aí. Atos, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não não se ausentassem de Jerusalém. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Olha aí. Olha o versículo 8. Vamos pular aqui, senão fica muito longo. O versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? E quando forem revestidos, que a virtude do Espírito Santo descer sobre vós, aí ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha aí. Então eles foram enviados. Sem contar aquelas outras passagens. Eu vos envio, ide batizando em nome do Pai, mas lá foram para os 70. Mas vamos pegar aqui em Atos, que aqui é o início da igreja. Então, os apóstolos foram enviados. Os apóstolos foram enviados. Quem enviou? Então nós temos aqui, ó, Deus, vou colocar aqui, ó, Deus. Deus enviou Jesus, Jesus enviou os 12. E tem mais? Tem. Tem agora aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 3. Ó, os apóstolos, vamos pôr aqui, ó, fundamentais. O que é os fundamentais? São os apóstolos que foram enviados, que as suas cartas se tornaram, os seus escritos se tornaram doutrinas. Por que apóstolos fundamentais? Porque eles escreveram fundamentos doutrinários para a igreja. Por exemplo, Paulo, Pedro, João, que nas suas cartas eles detalharam e foram usados pelo Espírito para colocar fundamentar a doutrina da igreja. Então nós temos aí, eu quero falar de Paulo, porque falar de Pedro é fácil, Pedro já era apóstolo. Tem um concílio de Jerusalém, que eles fizeram aqui, ó, em Atos, quando Judas ele sai do número de apóstolos e eles têm que colocar um outro apóstolo no lugar. E eles tinham um crivo. O que era? Qual eram as exigências? Ó, as exigências era que, ó, no versículo 21, olha as exigências para ser apóstolo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, então para ser apóstolo tem que ter convivido conosco, os 12 aqui, convivido conosco em todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, para ser apóstolo tem que ter convivido conosco desde o tempo em que Jesus nos chamou até a sua ascensão. Então havia critérios. Só podia ser apóstolo se tivesse andado com os apóstolos e com Jesus. E Paulo é chamado, ele não andou com os apóstolos, ele não andou com Jesus. Paulo não conheceu Jesus, mas quem chama Paulo? O próprio Jesus, que aparece para Paulo no caminho de Damasco, que lhe dá aquela revelação que o transforma em novo homem. Eu estou indo rápido para você entender. Então Paulo era apóstolo, mas não por vontade dos 12. Porque os 12 não queriam reconhecer o apostolado de Paulo, porque, não, mas ele não andou. Mas, irmão, quando o Espírito Santo quer, irmão, quem que para o Espírito Santo? O Espírito Santo, quando ele quer, ele levanta homem. O Espírito Santo levanta mulher. Quando o Espírito Santo quer trabalhar, quando ele quer operar,
ele faz a obra no homem e na mulher do jeito que ele quer. Espírito Santo. Olha aqui, 1 Coríntios, 1 Coríntios 11. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Olha como ele começa. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha aqui que ele escreve. Paulo, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver aqui o que diz aqui, o que Paulo escreveu aqui. 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Ele sempre escrevia nas suas cartas. Primeiro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí que eu vou escrever uma carta. Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, porque quem me enviou foi Jesus. Eu não andei com ele, mas ele me apareceu e me enviou por graça do Espírito Santo. Olha aí. Paulo. Olha, vamos ver aqui sua carta aqui aos Efésios. Vamos ver aqui aos Efésios. Vamos ler mais um. Aos Efésios capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele escreveu. Pois Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha aqui. E aí você vai encontrar aqui, irmãos, várias cartas de Paulo. Olha aqui a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. E vai embora. Se você pegar algumas cartas de Paulo, 80% das cartas de Paulo, ele está dizendo, Paulo, chamado apóstolo, chamado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Mas quando Deus chamou Paulo? Quando que ele foi chamado? Olha aí. Aí você vai encontrar aqui essa questão em Atos. Vamos voltar aqui em Atos. Cadê? É Atos, se não me falha a memória, acho que é capítulo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos. Marca aí. É Atos, capítulo 13. Atos, capítulo... Eu acho que é capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. E eu vou ler o versículo 1 a seguir. Olha o que diz. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Havia alguns profetas e doutores, ou seja, mestres. A saber, Barnabé, Simão, Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, servindo eles lá em Antioquia, servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, olha que coisa linda, meu irmão. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre e foram para Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha também João como cooperador. Olha aí.
pelo Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo falou? O Espírito Santo usou ali, tinha profetas e doutores, profetas e mestres, que estavam em Antioquia. Aqui tem a lista dos profetas e os mestres que estavam lá. Ali é o profeta ministerial. Esse profeta aqui, ó, estava lá em Antioquia. E Deus, pelo Espírito Santo, disse, ou seja, o Espírito Santo usou ali alguém, a boca de alguém, para dizer, apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Por isso que ele escreve nas suas cartas, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus, porque fui chamado por ele, não por homens, mas por Deus. E ali ele foi chamado. Então existe o apóstolo fundamental. E aqui eu coloco Paulo. Quem que chamou? O Espírito Santo. O Espírito Santo o enviou. O Espírito Santo enviou. Mas eu quero saber se tem apóstolo hoje. Tem, porque tem o outro apóstolo aqui, ó. Ó, que é o não fundamental. Ok? Quem é o apóstolo aqui fundamental? Paulo, porque as suas cartas acabaram se tornando doutrinas para a igreja. Mas tem o outro aqui, quem que foi separado? Paulo e Barnabé, ó. Barnabé. Barnabé era apóstolo, mas Barnabé não escreveu o livro que se tornou cânon da Bíblia. Barnabé não escreveu carta que foi canonizado. Barnabé não escreveu doutrina que se tornaram doutrinas da igreja, mas ele era apóstolo, mesmo não tendo escrito, mesmo não tendo feito livros canonizados na Bíblia, reconhecidos, ele é um apóstolo porque ele foi separado apóstolo. Então Barnabé, ele era um apóstolo não de fundamento, mas era um apóstolo que tinha esta chamada de ir pregar as boas novas e o evangelho, que tinha esta visão de ganhar almas, de propagar o reino, de fundar igrejas, de levantar pessoas para o reino de Deus. Barnabé tinha esta chamada. Tanto que Barnabé depois se separou de Paulo. Barnabé foi com João Marcos para um lado e Paulo foi com Silas para o outro lado. Mas Barnabé era apóstolo. Como não dizer, irmão, hoje, esses grandes homens que receberam chamadas, que fundaram ministérios, que foram verdadeiros servidores da palavra, uns que já morreram, já dormem em Cristo. Como não dizer que estes homens não foram apóstolos enviados pelo Espírito Santo, porque tiveram a confirmação da sua vida ilibada, a sua vida dedicada ao Evangelho, e por causa deles almas e almas e almas alcançaram a salvação, porque eles desbravaram. Como não reconhecer Gunnar Ving e Daniel Berg, que aportaram aqui no Brasil e levantaram a primeira evangélica pentecostal no Brasil, chamada Assembleia de Deus, lá em Belém? Como não reconhecer esses homens como verdadeiros apóstolos, uma vida dedicada ao evangelho? Então tem apóstolos hoje? Tem, não na categoria de Jesus, não tem mais apóstolo como Jesus, não na categoria dos 12 apóstolos, não tem mais, porque só eles foram enviados por Jesus, não na categoria de fundamentais, porque ninguém mais vai escrever um livro e adicionar ao cânon da Bíblia Sagrada, mas existem apóstolos não fundamentais, mas que receberam o ID do Espírito Santo, a chamada do Espírito Santo, e tem esse reconhecimento por obra que tem realizado em vida e o reconhecimento do Espírito de Deus. Então tem apóstolo. O que não tem, meu irmão, é apóstolo sem reconhecimento das obras de Cristo. Apóstolo que Deus não confirme a sua chamada, aí não tem. Aí é apóstolo autodenominado. O apóstolo, ele não é autodenominado. Eu não posso me denominar apóstolo. O que vai mostrar que eu sou apóstolo é a minha vida ilibada diante de Cristo. Uma vida para ganhar almas e salvação, para fundamentar igrejas, eclesias, firmar, porque ele é o primeiro da lista aqui, ó, o apóstolo, é o que coloca, o que firma os fundamentos da eclesia. Agora tem apóstolo, meu irmão, que não funda nada, não começa nada.
Ele abriu uma igrejinha lá com 10 crentes, é apóstolo. Que apóstolo é esse, pelo amor de Deus? Apóstolo não é um simples título, não, meu irmão. Apóstolo, tem gente que sobe no monte para orar, ele é um diácono. Desce do monte, é apóstolo. Agora está virando moda isso aí. O evangelho está sendo denegrido nesses últimos dias. Estão envergonhando o evangelho do Senhor Jesus. Pastor agora já é qualquer um. Pastor já é qualquer um. Qualquer um agora é pastor. É pastor. Entendeu? Pessoa de 19 anos, de 17 anos, agora já é pastor. 17 anos. Só porque prega bem, porque fala bem, tem que ter, irmão, para entrar aqui, ó, para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, dos santos, para trazer para o corpo de Cristo. Meu irmão, para participar deste nível aqui, ó, tem que ter uma vida dedicada à palavra, dedicada aos santos, uma vida de dedicação, não é qualquer coisa não, meu irmão. Por isso que tem gente desviando, tem gente perdendo a fé, tem gente se afastando, tem gente caindo aí na sarjeta. Quantos ex-pastores nós estamos encontrando na sarjeta porque ele se tornou pastor cedo ainda, não tinha imaturidade, não tinha preparo, não se preparou, não era maduro na palavra. Tem gente que está trocando a sua fé por um pacote de arroz. Maturidade. Quando nós falamos em ministério, estamos falando em maturidade. Maturidade, meu irmão. Os cargos eclesiásticos não são brincadeiras, mesmo que muitos levem na brincadeira. Eu sou do tempo ainda em que o irmão, quando conseguia ser um diácono, cuidando da porta da igreja lá, com as suas cãs brancas, ficada na porta da igreja, ele transmitia autoridade para todos que entravam. Quando olhava aquele homem lá na porta da igreja, um diácono da casa do Senhor, já estava pronto para servir, era um sorriso no rosto, uma mão aberta, uma alegria, preparava o lugar, pegava uma água para o irmão aqui, os irmãos tinham prazer, os santos entravam na igreja glorificando, porque tinha um diácono de autoridade, um diácono de seriedade, um diácono que era idôneo, um diácono preparado para estar ali. Hoje em dia nós temos obreiro na igreja, meu irmão, que se você colocar ele lá, se o obreiro, se você olhar de lado para ele já te chama para briga. Eu conheço obreiros, irmão, na porta da igreja, chamando os outros para briga. Então, meu irmão, o evangelho está sendo muito desconsiderado. Temos que rever alguns conceitos de eclesia. A igreja tem que rever os seus conceitos. Isso aqui não é brincadeira. Esses cargos que tem na casa do Senhor não é brincadeira. Para isso existe curso de diácono, curso de presbítero, curso de evangelista, curso para pastor, curso. Tem que ter, meu irmão, porque você tem que se preparar. Você tem que saber que se você ter um cargo na igreja, não é autoridade para pisar em ninguém. Ter um cargo dentro da eclesia é ser um garçom, é ser um servidor, é ser um diácono. A palavra do grego ali, ministro, é diaconeu, é ser um diaconeu. Meu Deus! Agora existe hoje, devido a essa instituição, essa igreja institucional, que ela é legalizada e tem, como eu já falei, o presidente, vice-presidente, mas exercem cargos ministeriais para benefício da igreja, da casa do Senhor. É isso que tem. Então, meus irmãos, nós temos que rever os nossos conceitos. O curso teológico é para você abrir a sua mente, abrir a sua visão. Tem que abrir, meu irmão. Olha, eu pastoreio igreja há mais de 20 anos. Eu vim do interior de São Paulo, né, ali do Vale do Ribeira, muitos anos ali na Assembleia de Deus Missão, do Vale do Ribeira, muitos anos a nossa sede era em Santos. Eu fiquei muitos anos ali, meu irmão, trabalhando na casa do Senhor. Quando eu fui chamado a ser um cooperador, depois eu fui ao diaconato. Como diácono, eu e minha esposa, nós andávamos 18 quilômetros estrada de terra para poder chegar numa congregação.
e nós íamos alegre. Eu ia pedalando uma bicicleta, me lembro até hoje, tinha um irmão que era um grande amigo nosso, que ia com a gente, ele com a esposa dele, eu com a minha, e nós de bicicleta ali no meio daquela estrada de barro pedalando, meus filhos na cadeirinha, tudo criancinha ainda. Eu tive 4 homens que eu tive nessa minha carreira, e eles tudo pequenininho, e nós adorando a Deus, e de bicicleta, 18 quilômetros, e nós chegávamos na igreja com alegria, recebiam os irmãos com um sorriso no rosto, seja bem-vindo, Deus vai falar conosco, e quando Deus falava, era uma coisa gloriosa, meu Deus, um respeito, uma ordem, uma decência, um cuidado, um zelo, mas hoje está se perdendo isso, a essência está se acabando. Acordai-vos, homens e mulheres de Deus, levantai os vossos olhos para cima, vede que já está pronta a vinda do nosso Senhor Jesus, porque os homens estão deixando de ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, estão virando mercenários. Eu estou cansado de ver mercenários, mas não são todos assim, eu entendo. Existe muito homem de Deus, mulher de Deus que eu tenho como amigos, que eu conheço, mas tem muito mercenário por aí. E nós temos que entender isso. Tem os prudentes e tem os loucos. E nós íamos, meus irmãos, e fazíamos a obra. Depois eu vim para a cidade de São Paulo. Aqui eu fui, eu passei de diácono, eu fui o porteiro da igreja, depois eu fui ao presbitério, aí depois de eu era diácono depois de quase uns 4, 5 anos, meu irmão, eu fui a presbítero. Depois de mais 6, 7 anos, fui a evangelista. Para mim chegar ao pastorado deu trabalho, mas hoje, meu irmão, tem gente que divide a igreja, ele sai da igreja como membro. Aí alguém fala para ele, rapaz, você é tão bom, você tem um coração bom, por que você não abre uma igreja? Aí ele vai, abre a igreja e se intitula pastor, aí procura uma convenção, para a convenção reconhecer o pastorado dele. Aqui para você, rapaz. Vai pagar o preço, meu irmão, vai estudar, vai aprender, vai sentar para ouvir, vai aprender a obedecer. Não é assim não. José, ele levou mais de 13 a 14 anos para se tornar governador do Egito. Paulo ficou mais de 12 anos trabalhando, consertando rede para chegar em Antioquia, para fazer a obra de Deus. Tem que ter o período. Jesus, com alguns anos de idade, já entrou no templo, barraram ele. Não, senhor, você não pode, você ainda é criança. Levou um puxão de orelha, foi puxado para casa. Jesus esperou inteirar 30 anos para começar o ministério público de Jesus. Se o próprio Jesus esperou a idade de 30 anos, meu irmão, você quer ser pastor agora? Vai pagar o preço, rapaz. Vai se preparar, meu irmão. Você que está me ouvindo aí, se você não está... Tem um que está me ouvindo aí, eu sei que você é homem de Deus, você galgou, teve uma vida palpada, mas tem muita gente que está caindo de paraquedas no evangelho. E eu falo mesmo. Ultimamente, irmão, eu sou presidente da faculdade teológica pela misericórdia do Senhor, mas por 20 anos eu fui pastor auxiliar e auxilio até hoje. Eu tenho o meu presidente, pastor Amarildo Nunes, da cidade de Guarulhos, Assembleia de Deus Missão, que eu tenho o maior prazer, o maior amor, é um pai para mim, tanto como se fosse um pai biológico, como um pai espiritual. Sempre me ajudou aí na cidade de Guarulhos, é um paizão. Irmão, nós temos que ter homens de Deus como referência, e ele é uma minha. E nós temos que ter, hoje se eu sou presidente de uma faculdade, é pela misericórdia de Deus, não foi porque caí de paraquedas não, eu tive uma vida, eu galguei todas as posições, eu aprendi, eu cresci, eu tive um professor de teologia que eu sentava para ouvir ele, que eu ficava do lado dele, o pastor José Issa, aí da cidade de Guarulhos, muitos anos eu andei com ele, com as suas viagens. Meu irmão, você tem que se tornar um homem de Deus, tem que ter esse zelo. Meu Deus do céu. Parar por aqui, que senão não vai longe. Parar por aqui. Meu Deus. Então, esses são os cargos que tem na igreja, que são estipulados pela igreja, para que você saiba. Então, você tem que entender sobre esses cargos, essas funções. Eu sei que hoje, talvez esse estudo não foi o que você queria, mas foi o que Deus quis para hoje. Tá? Foi o que Deus quis para hoje. Então, eu não vou pedir perdão, não. Tem pastor que pede perdão, né? Eu não peço para ele, é o que Deus tem para hoje. Você que está assistindo às nossas aulas, você é um aluno, nós estamos abrindo a janela do conhecimento para a sua vida.
Você tem que entender que as coisas não é fácil. Eu perdi muitas noites de sono, meu irmão, muita noite de sono. Eu fico o dia todo lendo. Aqui, ó. Agora eu tô lendo esse livro aqui, ó. Os outros da Bíblia. Ó, eu leio isso aqui também, adoro ler, ó. Eu tô lendo isso aqui, a Bíblia em esboço, que eu gosto muito, porque ela me dá um esboço onde eu separo algumas leituras. Tem aqui, ó. Gosto de ver também, ó. Tem um documentário judaico do Novo Testamento que eu tô lendo também. Tem que ler, meu irmão. Eu tenho meus livros aqui que me acompanham. Eu leio. Eu não fico postando foto de eu lendo isso, de eu lendo aquilo, mas a gente que tá na frente tem que ler, tem que estudar. Né? Fiz o meu curso de hebraico, né? Fiz na Universidade do Reino, ali em São Vicente. Tem que fazer, tem que estudar. Quero fazer agora, no final do ano, para o ano que vem, quero fazer o curso do grego. Eu não sou professor de grego nem de hebraico. O que eu passo para vocês é o que eu aprendi, é o que tem me levado. Ok? Então, irmão, nós temos que estudar. Meu querido, tem que estudar. Não tenho tempo. Faça tempo, meu irmão. Faça tempo. Pelo amor de Deus. Construa um tempo na sua vida. Porque se nós for esperar as oportunidades, nós vamos perder todas. Faça, estude. Porque eu sempre aprendi uma coisa, o diabo pode te tirar tudo, meu irmão. O diabo pode te tirar tudo. Ele pode tirar a roupa, pode tirar o dinheiro, pode tirar a casa, pode tirar bens, ele pode tirar o que ele quiser. Mas tem uma coisa que o diabo não tira de você, é o conhecimento. Oh, glória! Pode passar o tempo que for, mas o meu conhecimento de Deus, o diabo não toca. Ele nem sabe o que tem aqui, mas eu sei o que tem aqui. E Deus que está em mim sabe o que nós temos. Então, não se venda, meu irmão, não se venda. Não se venda. Viu? Não se venda. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele por ética. Eu conheci ele como presbítero. Presbítero, acho que era até cooperador. Aí, ele passou, acho que uma semana, era pastor. Aí, depois de um mês, hoje é bispo. Eu não entendo, irmão, eu não entendo. Eu não entendo essas coisas. Ah, mas eu subi, aí em Guarulhos tem um tal do Monte do Cocai. Ah, eu subi no monte e lá o profeta pôs a mão e falou, eu estou sentindo, Deus me revelou que você vai ser um bispo da casa de Deus. Eu concordo, Deus revela mesmo. O Espírito Santo pode revelar que você vai ser um bispo. Mas não quer dizer que ele revelou que você tem que ser consagrado na hora. Olha, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Você já viu isso? Davi, meu irmão, Davi tinha 17 anos. Samuel chegou na casa de Jessé. Ele ungiu Davi rei. Você já estudou, meu. Ele não ungiu Davi rei. Ele derramou óleo. E Deus falou para ele, ó, vai na casa de Jessé que de lá eu tenho me provido de um rei. Aí ele derramou óleo na casa de Davi. Davi foi ungido com 17 anos. Depois, com 22 anos de idade, olha quantos anos passou. 22 anos. Ele foi ungido e se tornou rei de Judá. Depois, com 30 anos, ele se torna rei de Israel. Ué, mas Samuel não ungiu ele lá atrás, com 17 anos? Por que ele não assumiu o reino de Israel com 17 anos? Uma coisa é Deus revelar a sua aptidão, Deus revelar o seu chamado. Outra coisa é o tempo que Deus vai te lapidar para você atender a sua chamada. Então tem gente que não entende, porque Deus revelou que ele tem que ser naquela hora. Não, Deus revelou que você tem que ser. Agora tem o período de aperfeiçoamento. Quem é que vai te aperfeiçoar? É estes homens que estão aqui, ó. É o apóstolo, é o profeta, evangelista, é o pastor, é o mestre. Ele vai te aperfeiçoar. A chamada de Deus está aí. Deus já falou, Deus já revelou. Mas agora você vai entrar no aperfeiçoamento. Agora você vai entrar na obra do diaconeio. Agora você vai ser edificado no corpo. E aí você se tornará um homem de grande valor. Glória a Deus. Então tem um tempo. Não corra do tempo de Deus. Não adiante nada na sua vida, deixe as coisas acontecer. Mas a eclesia, a igreja, ela tem essa organização, tá bom? Deus abençoe sua vida, nós não vamos prosseguir, mas vamos guardar aqui, tá? Na próxima aula eu vou dar uma pincelada aqui, que eu não falei disso aqui, nós vamos falar um pouco, e na próxima aula nós vamos entrar em alguns assuntos e estaremos fazendo um encerramento. A próxima aula nós estaremos gravando amanhã no sábado, viu? Então amanhã, no sábado à noite, eu estarei entrando ao vivo novamente para fazer o encerramento desta matéria, para na semana nós começarmos matéria nova. Será passada a prova desta matéria
que nós estamos fazendo, de eclesiologia, e você terá toda semana para realizar a sua prova. Deus abençoe sua vida, não desista, continue firme, aguarde o tempo de Deus, que Deus ainda vai trazer grandes mudanças para a sua igreja ainda esses anos que hão de vir. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.